Nós vamos continuar agora a nossa gravação na última parte dessa sequência de 3 vídeos. Nesse momento, vamos falar um pouco sobre o que é a apoptose. No geral, existem 2 maneiras em que as células podem morrer em um organismo multicelular como nós. A primeira delas é a morte por apoptose. É um processo ativo, regulado e que não causa nenhum tipo de resposta inflamatória. É o processo de morte natural ou programada. Esse evento ele é comparado a um processo de implosão, onde a célula morre, seus pedaços são empacotados e o sistema imunológico vai lá realizar a fagocitose e a limpeza, eliminando esses restos celulares. No caso da necrose, nós já estudamos, foi uma das nossas primeiras conferências, e nós vimos que é um processo passivo, geralmente está relacionado a uma injúria, ou seja, tem associação com eventos patológicos, contato com substâncias químicas, lesões físicas e que vão levar a uma resposta exagerada no local. A célula meio que explode, ela vai ter aí uma ruptura da sua membrana plasmática e o citoplasma do seu interior vai extravasar, causando uma intensa reação inflamatória local. Essa célula que morreu danifica o tecido vizinho, as células circunjacentes. Então, a gente vai visualizar agora uma imagem onde nós temos a comparação dos 2 tipos de morte celular. Na necrose, ruptura da membrana com extravasamento de plasma, do citoplasma. E esse citoplasma que extravasa, ele vai ser tóxico para as células vizinhas, causando inflamação local. Na apoptose, vai haver a formação dos corpos apoptóticos ou bolsas apoptóticas, que são empacotamentos dessa célula, que já está morrendo também. E aí, esses corpos apoptóticos serão fagocitados e não vai haver nenhum tipo de resposta inflamatória. Nós realizamos a apoptose em diversas fases da nossa vida. Enquanto embriões, nós temos, durante o desenvolvimento das nossas mãos e pés, membranas interdigitais. Na primeira imagem do lado esquerdo, é possível visualizar essas membranas. E a gente percebe algumas células ponteadas aqui, mais brilhantes, no entorno dessa membrana, dessa mão. Com o passar do tempo, com a evolução e o desenvolvimento embrionário, essas células que estão entre os dedos, elas vão sofrer o processo de apoptose. Isso acontece conosco, nas nossas mãos e nos nossos pés, durante o período de desenvolvimento embrionário. Algumas pessoas têm falha nesse processo de apoptose e podem apresentar sindactilia. Nós fazemos apoptose também nas células do epitélio intestinal, que vão fazer uma renovação constante para que haja sempre uma boa manutenção desse epitélio. Os neutrófilos, após o combate, após um processo inflamatório agudo, também vão passar pela apoptose e vão ser eliminados sem causar inflamação. E o útero grávido ou gravídico, ele também vai começar a passar por um processo apoptótico logo após o parto, para voltar ao seu tamanho natural. Estes casos que eu mostrei aqui para vocês são exemplos de apoptose em situações fisiológicas. Mas também existe apoptose em situações patológicas. Um agente citotóxico, por exemplo, pode provocar uma lesão no DNA ou, por exemplo, um vírus. Ele também pode entrar em contato e causar aí danos nas células. Essas células danificadas, elas precisam passar pelos pontos de checagem, como a gente já verificou, e caso essa alteração no DNA ou essa alteração provocada por esse vírus, caso ela não seja passível de reparo, é melhor que essa célula vá para a apoptose. Então, quando ela vai para a apoptose, a gente diminui o risco de um câncer aparecer. Caso haja uma falha nos pontos de checagem, como a gente já estudou, ou nos mecanismos para parar o ciclo celular ou reparar os danos no DNA, o câncer ele pode aparecer. Então, a apoptose é um processo muito bem organizado, onde o conteúdo celular
é empacotado e fagocitado. Nessa sequência de eventos, a gente pode visualizar uma célula normal que recebeu um estímulo externo ou interno. Isso é importante a gente frisar. O estímulo para a apoptose começar, ela pode vir de fora da célula ou partir de dentro da célula, das mitocôndrias. E aí essa célula percebe que nesse momento ela tem que entrar em uma série de eventos que vão terminar com a morte programada. Inicialmente ocorre retração e condensação da cromatina. Ocorre em seguida a formação de prolongamentos da membrana, que vão ser seguidos pelo colapso do núcleo. Esses prolongamentos ficam maiores, formando bolhas citoplasmáticas, corpos apoptóticos, e esses fragmentos de células vão ser fagocitados pelos macrófagos. Bioquimicamente, a gente percebe que existe a ativação de proteínas para que haja esse processo. É a ativação das caspases. Então, quando eu coloquei aqui no início que essa célula normal, ela vai receber um estímulo externo ou interno, esse estímulo ele vai vir para ativar essas proteínas chamadas de caspases, que vão desencadear uma cascata de eventos, né? Ativando outras enzimas, outras proteínas, que vão levar à quebra do DNA. Uma célula com DNA fragmentado é uma célula que está fadada à morte, e é o que vai acontecer com essa célula que está em processo de apoptose. Verificando aqui nessa imagem histológica, nós temos leucócitos em apoptose, apontados aí pela seta. A gente percebe que a célula normal é essa aqui que eu estou circulando, e a célula em apoptose é essa segunda, tá? Então, a gente verifica aí a formação desses corpos apoptóticos, o núcleo praticamente se fragmenta, some histologicamente, não aparece mais para a gente, e isso é sinal de fragmentação também nuclear. Então, quem é que regula, né? Quem são essas proteínas que vão estimular a célula a entrar nessa sequência de eventos que vai culminar com a morte da célula? As caspases são as proteínas que vão iniciar esse processo. Nós temos caspases iniciadoras, que ativam caspases efetoras, que vão ativar as endonucleases. Endonucleases são enzimas que vão cortar, fragmentar o DNA da célula. E isso vai resultar numa célula que vai morrer. Então, quem começa esse processo, o estímulo pode vir, como eu falei, de fora da célula ou de dentro da própria célula. Mas os dois estímulos, eles vão desencadear aí uma sequência de eventos que vai levar à fragmentação do DNA. Nessa imagem histológica aqui embaixo, a gente consegue visualizar macrófagos e células ao lado entrando em apoptose. Os fragmentos dessas células apoptóticas serão fagocitados pelos macrófagos. Nessa imagem, nós temos uma célula que está recebendo estímulos externos e internos para desenvolver aí o processo de apoptose, para morrer de forma programada. Essa célula contém dentro dela aquelas proteínas que a gente já estudou, as caspases iniciadoras ou desencadeantes e as caspases executoras ou efetoras. O fato é que essas caspases, elas vão ativar as endonucleases que vão cortar o DNA, fazendo com que haja aí a morte por apoptose. Mas quem começou esse processo? A mitocôndria vai fazer parte da via intrínseca ou mitocondrial. No caso, essa célula ela vai ter a sua subtração de fatores de crescimento, ou seja, aqueles fatores externos à célula que estimulam essa célula, eles vão ser removidos por algum motivo fisiológico ou patológico. Essa célula também pode estar perdendo fragmentos do seu DNA ou sofrendo mutações, ou ter uma proteína importante mal dobrada, mal construída. Esses estressores, eles vão sinalizar para sensores da família BCL2 que existe um erro e que essa célula precisa ser eliminada. Esses sensores vão ativar a mitocôndria e estimular que ela libere o citocromo C, junto com outras proteínas.
A presença do citocromo C no citoplasma dessa célula vai ativar as caspases iniciadoras, que ativam as executoras ou efetoras, que ativam endonucleases. A segunda via é a via extrínseca, ou via receptor de morte. Essa célula ela vai ter, normalmente, toda célula tem receptores, e o FAS e o receptor TNF, eles vão se ligar a esse receptor, tá? Essas moléculas, elas são trazidas por macrófagos, e eles sinalizam, então, para essa célula que ela vai precisar entrar no processo de morte. E aí, quando o FAS ou o receptor TNF, eles ficam aderidos aqui a esse receptor de membrana, existe aí a ativação das caspases e termina com a ativação das endonucleases. A gente tem aí dois exemplos, né, que vão desencadear na morte dessa célula por apoptose. Lembrando que essas células, elas morrem, não vai haver processo inflamatório, esses corpos apoptóticos vão ser fagocitados no final do processo. É uma morte limpa, programada, planejada, muito bem organizada. E uma curiosidade, que normalmente a gente fala na conferência, existem estudos que tentam induzir a apoptose em células do câncer. E aí, células de defesa se acoplariam a essa célula cancerígena, por exemplo, através do receptor, e dariam o beijo da morte, como é chamado até nos artigos científicos. Eu vou deixar o artigo aqui para vocês terem acesso. Quando essa célula de defesa dá o beijo da morte na célula cancerígena, ela introduz esses receptores que vão ativar as caspases e levar à morte por apoptose. Então é isso, gente. Nossa conferência fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no nosso encontro presencial na segunda-feira. Um beijo.